construtoras, empresas de construção e varejo podem ser boas opções para os próximos 4 anos? Na minha visão, sim, não necessariamente para os próximos 4 anos, talvez para menos tempo. Depende de como tudo isso for feito, tá? Incentivos à economia, eles podem ser pela culatra, eles podem atrasar a economia. No primeiro estágio, eles podem impulsionar a economia, depois eles começam a atrasar a economia. Por quê? Vamos pensar, uma ótica geral. Se você, governo, dá muito incentivo para as pessoas consumirem e você não aumenta a capacidade produtiva do país por meio de investimento direto, por meio de simplificação tributária, por meio de segurança jurídica, por meio de entrada de empresas no país, por meio do aumento da produção das empresas, o que você vai ter? Um descasamento entre a demanda, a procura e a oferta. Então você dá dinheiro para as pessoas comprar, enquanto você mantém a sua capacidade de produção baixa, vai gerar o quê? Inflação. O que aconteceu no Brasil em 2014 a 2016? Exatamente isso. Tinha muito dinheiro focado no consumo e pouco dinheiro focado no aumento de produção e produtividade do país. Se estava reduzindo a taxa de juros em um momento de inflação elevada, isso minou a confiança do empresário, ele parou de investir nas empresas e... Por quê? Porque basicamente ele viu que ia dar problema e o que aconteceu? Você teve uma procura muito maior do que a oferta. E isso gera um problema muito maior lá na frente. No curto prazo, talvez no próximo ano, eu vejo sim muito atrativo o investimento nesses setores, tá? Construção civil e varejo. O que você tem que observar na hora de escolher essas ações? Por que eu acho isso? Porque o governo vai incentivar essas áreas, tá? Mas o que você tem que observar? Pontos importantes. A gente está com a taxa de juros bastante elevada. Isso aqui aumenta a importância de algo que você tem que notar sempre, tá? Mas aumenta a importância. Você tem que cuidar muito do endividamento das empresas. Tanto o endividamento geral das empresas, quanto o endividamento de curto prazo. Certo? Aquelas dívidas que a empresa tem que pagar em no máximo 12 meses, a empresa tem que ter muito mais dinheiro em caixa do que dívida para pagar nos próximos 12 meses. Você tem que cuidar o preço que você está pagando, você tem que cuidar se a empresa dá lucro, se a empresa tem margem de lucro. Por quê? A margem é um negócio muito importante e o varejo geralmente é apertado, você tem que separar bem o joio do trigo. O que acontece? Pensa, por exemplo, em um supermercado. Não, posto de combustível. Posto de combustível, sabe qual é a margem de lucro do posto de combustível? Não sei nem o que é margem de lucro, vou te explicar. A cada 100 reais, eu vou falar sobre um indicador aqui chamado margem líquida. O que é a margem líquida? Ela mede a margem de lucro líquido de uma empresa. Ok, Vinícius, falou grego, agora traduz para português. Vamos lá. A cada 100 reais que entra, depois de você pagar custo de produção, funcionários, impostos, juros da dívida, o que sobra na última linha do balanço? O que sobra na última? O que efetivamente sobra no bolso da empresa? R$2. O que isso significa? Se a cada 100 que entra sobra 2, a margem líquida é 2 dividido por 100, que é igual a 2%. Talvez você saiba, talvez não, mas a margem líquida dos postos de combustível é mais ou menos 2%. Então, qualquer problema que você tiver, o que vai acontecer com os postos de combustível? Eles vão dar prejuízo. Então, é um tipo de setor com uma margem muito baixa. Supermercado, em geral, é assim também. Varejo, em geral, é assim também. Você observa e você é fiel a Magazine Luiza, a Fast Shop, a Extra, a Casas Bahia? Não, você procura o menor preço. Você não está nem aí para qual é a empresa que vai te vender. Você quer o menor preço. Então, a briga é por preço. Setores onde a briga é por preço, tem que ter muito cuidado na hora de investir. Por quê? Em geral, as margens são baixas. Em geral, as margens são apertadas. Então, você tem que cuidar muito isso, essa margem de lucro, tá? A cada 100 reais, quanto que sobra no final como lucro líquido? Quanto maior esse valor, melhor. E as margens geralmente são apertadas. No caso das construtoras, eu falo sobre as construtoras há um ano, mais de um ano. Já vem se valorizando bastante nos últimos tempos. E esse é, na minha visão, só o começo, tá? Pode subir muito mais e tem excelentes construtoras. Algumas que nem dívida tem muito mais dinheiro em caixa do que dívida. Enfim, tem uma estrutura excepcional para valorização no próximo ano e talvez nos próximos anos. Tá? Então, gosto desses dois setores, visando o que vai ser adotado daqui para frente, principalmente construtora, só tem que ter cuidado, porque não necessariamente é bom para os próximos 4 anos. Depende de como estiver a empresa no decorrer desse caminho, no decorrer desse processo.